Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Stark Experience, um evento online sobre seguros e gestão de risco para a logística. É um prazer imenso ter todos vocês conosco nesse painel, que promete debater os caminhos do setor logístico nos próximos anos. Hoje, vamos abordar um tema crucial para todos que atuam na cadeia logística: o futuro da logística, os riscos e as oportunidades nos horizontes 2025 e 2026. A gente vem vivendo um período aí de transformações aceleradas, estabilidades econômicas, novas regulamentações, escassez de mão de obra, constante inovações tecnológicas que estão redesenhando o cenário logístico no Brasil. Só antecipar os riscos e fazer um planejamento estratégico não são mais um diferencial para quem atua no segmento, e sim pilares fundamentais para garantir a competitividade para os próximos anos. E para discutir esse panorama, né, e nos ajudar a mapear as oportunidades e desafios, temos 3 grandes convidados com expertise no setor logístico. É uma honra apresentar os nossos painelistas, entre eles, seu Pedro Lopes, né, atual diretor da ADP Consultoria, foi presidente da FETRANSESC, Federação das Empresas de Transporte de Santa Catarina, também foi presidente da ABTC, Associação Brasileira de Transporte de Carga, além de ocupar cargos importantes, relevantes em outras instituições do segmento da logística. Também temos Rafael Mansur, que é CEO da Matrix Cargo e diretor financeiro da Cargo Lift, uma das maiores transportadoras do sul do Brasil. E para complementar, Adriano Ionamini, que é diretor de transporte da Sompo Seguros. Meu nome é Bruno Barazucci, eu serei o mediador deste painel. Tenho certeza que vamos trazer uma discussão riquíssima e com grandes insights práticos para todos vocês. Bom, vamos direto para o nosso bate-papo, começando o nosso primeiro bloco, né, que vai abordar o cenário atual e os desafios dentro da cadeia logística. Primeira pergunta vai ser direcionada para o Rafael, que está no dia a dia das operações de transporte. Rafael, você está na gestão aí de uma grande transportadora e também liderando uma empresa de tecnologia que atua no segmento logístico. Com certeza você conversa aí com vários líderes empresariais e empreendedores da cadeia logística. Dentro desse contexto, né, quais são os 3 maiores desafios que você vem projetando aí para os próximos anos, né, para quem atua numa transportadora, e como esses desafios vão impactar diretamente a operação e a rentabilidade das operações? Muito bom, boa tarde, Bruno, boa tarde a todos os demais panelistas. É um prazer estar aqui com vocês, né, compartilhando experiências aí. Bruno, no que tange aí a tua pergunta, tá? Eu não tenho aí nenhuma dificuldade em elencar aqui os 3 principais desafios, tá, de uma empresa na atualidade. O primeiro, ela tem que estar, uma transportadora, ela tem que se adaptar a essas novas tendências de mercado, tá? E isso principalmente inclui saber lidar com uma coisa que não é um problema apenas nacional, é mundial, que é essa escassez de mão de obra para o transporte rodoviário de cargas, né? Cada vez mais a gente tem dificuldade de contratar motoristas, e hoje um motorista CLT, você praticamente não consegue ter lucro, o frete que a gente consegue receber, ele praticamente não dá lucro quando a gente associa todas as regras, aquilo que você precisa ter para estar aderente, né, à contratação de motorista CLT. Então, na contramão de tudo isso, né, recentemente o STF tomou uma decisão que eu apoio, que foi regularizar o MEI caminhoneiro. Então, eu vejo que o principal desafio de uma transportadora é ela conseguir, né, lidar bem com isso e conseguir também agregar o maior número possível de MEIs, né, na sua operação. O outro ponto que eu diria é o seguinte: as transportadoras elas têm que passar por uma mudança cultural, eu diria, dentro das empresas, tá? Por que isso? Essa mudança cultural ela tem que estar visando a aplicação de novas tecnologias, a adesão de novas ferramentas. Só que se você não tiver o mindset das pessoas que operam, você pode não ter uma aplicação eficaz da tecnologia. Então, as pessoas têm que estar abertas, né? A automatizar processos, a usar a inteligência artificial sem ter o receio de, porque eu vou perder o emprego,
se eu colocar um robô aqui no meu lugar, eu não vou ter mais utilidade para a empresa. Então, as empresas têm que investir muito nessas tendências, né? E hoje tem muitas ferramentas que aí corroboram para um aumento aí de eficácia. E o terceiro grande desafio que eu vejo aí nas transportadoras é fazer uma gestão efetiva do fluxo de caixa, porque, né, por um lado, você tem os clientes que pedem cada vez mais prazo para pagamento, e do outro lado, você tem aí, né, sempre pressão para ser competitivo, não demorar tanto no pagamento dos fretes. Então, como a gestão do fluxo de caixa de qualquer empresa, né, é o oxigênio disso. Hoje é um cenário desafiador, eu diria, não só para transportadoras, né, mas para o mercado como um todo, principalmente considerando a taxa de juros que hoje a gente tem no Brasil. O Rafael trouxe pontos super relevantes aí para quem atua dentro de uma transportadora, para os empreendedores e gestores, né, de uma transportadora. Seu Pedro, complementando aí a visão do Rafael, né, você que tem uma vasta experiência aí liderando entidades de classe, né, que representam as transportadoras, você sempre apoiando aí os empresários da cadeia logística. A gente vem passando por uma estabilidade econômica e mudanças de leis, né? Como você vê esses dois pontos aí impactando na cadeia logística como um todo? E quais são os sinais que você acredita que as transportadoras devem observar com mais atenção aí para os próximos anos? As questões apresentadas pelas empresas focam diretamente na questão da mão de obra, especialmente. E a grande dificuldade hoje, que não é só no transporte, mas toda atividade econômica hoje depende da mão de obra. E não é só no transporte que está essa falha, essa deficiência, mas em todas as áreas está acontecendo. Com relação ao motorista, é um pouco diferente. Primeiro, a maneira como ele está contratado. Segundo, como é que ele é tratado na estrada, especialmente. Porque enquanto ele estiver dentro da empresa, é uma coisa, quando ele vai para a estrada, é outra. Quando ele sai, sai por responsabilidade do patrimônio que ele tem na mão, o que ele tem que obedecer de regras na estrada, tempo de direção, que é uma das questões discutidas agora recentemente, é um fato que está ainda sem estar com esclarecimento total. A qualificação, principalmente, e essa qualificação hoje as empresas têm, e elas é só buscar no cenário apresentado pelo CESENAT com relação à preparação dessas pessoas. O CESENAT não trabalha só, não qualifica, não aprimora a qualidade do motorista, mas trata também da sua saúde e acompanha também a saúde da sua família. Quando ele está na estrada, ele é vulnerável. As leis de 11 horas, principalmente, é uma coisa que está preocupando. O local onde ele deve parar, estacionar para descansar, e ele está com aquele patrimônio todo sob sua responsabilidade, é aquilo que nós tratamos já há um bom tempo, lá na BTC, especialmente hoje é lei, são os pontos de parada e descanso. Mas não são pontos de parada e descanso estacionar à beira da estrada num posto de combustível. Nós temos que ter a estrutura que hoje tem pronta. Esse ponto foi apresentado, está nas rodovias concessionadas a aplicação e implantação desse projeto, mas também serve perfeitamente nas estradas que não são concessionadas. Então, a dificuldade da mão de obra, porque este que está na estrada, que aí fica de responsabilidade de quem contrata, do seu patrão, ali, dos riscos que ele sofre, esse amparo vem de responsabilidade da transportadora, do dono da empresa. E um ou outro, que qualquer coisa desvia essa relação, também é multiplicada rapidamente entre eles. Então, se nós tivermos boa mão de obra, qualificada, tranquila, bem remunerada, no sentido objetivo, no peso de cada empresa e daquilo que lhe contrata de frete. E muitas vezes o frete é contratado, eu vou pegar este frete e tira do outro que tem condição e não dá para ele, motorista que vai estar na estrada, aquilo que ele merece realmente. É como se você contrata para sua empresa um funcionário qualquer da mesma forma, mas o nosso risco na estrada com relação ao transporte é porque ele sai depois da saída da empresa, ele já fica por conta do motorista, ele é o responsável por tudo isso aí. Então, é uma coisa que tem que se pensar também, melhorar, porque não é a circunstância que o Brasil está vivendo, os problemas que nós estamos vivendo, mas principalmente é permanecer com um grupo mais próximo de si, mantido dentro da empresa, trabalhado e qualificado. Já vi empresas que foram perdendo aos poucos o seu profissional, que são muito melhores às vezes. E até a própria concorrência que existe entre as empresas. Quando sabe que um outro é bom, ele vai lá e busca e a empresa fica prejudicada.
Então, a essência de tudo isso que eu observo é dar ao motorista aquilo que ele tem, não é de direito, mas é de atendimento, de consideração pessoal como ser humano que tem família e tudo, quando vai para a estrada, ficam muitas vezes vulneráveis e sem condições de ser mantidos no futuro. E aí eu acho que fica um resumo aí da visão do Rafael e do seu Pedro Lopes, que ambos trouxeram aqui como desafio a questão da qualificação da mão de obra, né, do motorista, e também de toda a estrutura que precisa ser desenvolvida ainda dentro nas rodovias, seja os federais, estaduais, para ter uma estrutura de apoio para esse motorista poder fazer o seu descanso ou fazer o seu pernoite e ter uma segurança aí nas paradas, né? E aí, Adriano, olhando para esses desafios que o Rafael e o seu Pedro mencionaram, você que está à frente aí e liderando a Sompo Seguros, do ponto de vista de seguro de carga, qual que é a tua visão sobre o atual cenário de seguro de carga e quais são os desafios para as seguradoras, né? E aí já trazendo mais uma pergunta, emendando, como o mercado segurador está se preparando para oferecer soluções que se customizam aí para as transportadoras diante desses desafios que foram apontados aqui pelo seu Pedro e pelo Rafael. O papel da seguradora é principalmente aí criar os produtos, né, adequar as regulamentações, né, então todos têm acompanhado também a SUSEP com novas regulamentações, a 472, a 478, né, então nosso principal papel é prover aí esses produtos para o mercado segurador, né, então no caso o RCV, por exemplo, quando foi definido lá pela SUSEP, a Sompo foi a pioneira, né? Foi a primeira seguradora a lançar esse produto, a adequar esse produto para o mercado, mas não se limita só a isso, né? Então, de que forma que a Sompo tem trabalhado atualmente? A gente criou uma área de clientes, né? Então, além da área de produto, que hoje eu sou responsável de uma das áreas, que é de transportes, tem o time comercial, que cuida do canal, cuida da parte dos corretores. Nós criamos também um time que cuida de clientes, então, cuida da área de segmentação. E o primeiro segmento que a gente está trabalhando na Sompo é o segmento de logística. Então, além de logística, a gente tem o segmento de montadoras e tem o segmento de agronegócio. Tá? Mas o primeiro é o segmento de logística, né? Então, qual que é o nosso principal papel, além de prover esses produtos? É a gente estar mais próximo, né, do segmento, a gente estar acompanhando todas essas tendências, acompanhando e conhecendo todas as dificuldades do segmento, para a gente poder entregar soluções que não se limite só a seguro, né? Então, soluções em gerenciamento de riscos, né? Soluções em parcerias estratégicas para ajudar o setor, né? A gente sabe da dificuldade, muitas vezes, que foi colocada até de tecnologias, né? De entender as tecnologias, as novas tendências. Então, a gente também ajudar o setor transportadores, às vezes até menores, que não têm acesso à tecnologia, ter parceiros, por exemplo, que a gente consiga ter um atendimento em equipamentos de rastreador, em equipamentos de isca, né? Então, em outras frentes que muitas vezes esses transportadores acabam não tendo acesso, né? Então, a gente tem trabalhado também essas frentes, não só em seguros, mas de ter essa área de segmentação e em outros produtos, não só o seguro de transportes. Muitas vezes os transportadores têm uma necessidade de um seguro de um armazém, então hoje a Sompo também está trabalhando para ter um produto de armazém para esses transportadores, né? Então, de ter consultorias em gerenciamento de riscos, não adianta só a gente colocar regras em apólice e fazer uma subscrição, como a gente costuma falar, atrás da mesa, né? Igual eu estou aqui agora, e achar que aquilo é possível de ser atendido, né? Então, a gente ter pessoas, né? Ter um time aqui que vá a campo, que sente com o transportador, que acompanhe todo o processo da logística, para ajudá-los a definir quais são os melhores caminhos a ser adotados, quais são as melhores tecnologias, quais são as melhores medidas, né? Porque, como foi falado bastante aí sobre o motorista, né? O motorista é o principal
ator aí desse processo todo, né? E muitas vezes a gente só imputa regras, são várias regras que ele tem que cumprir, jornada, tem que a gerenciadora acompanhando ele, mas a gente às vezes não está muito preocupado com ele na ponta, né? Então a SOMP também tem essa preocupação de tentar ajudar os transportadores aí a dar uma qualidade melhor para os motoristas, né? Que eles tenham regras que sejam factíveis de ser cumpridas, né? Então, isso é um pouco do que a gente tem feito, tem contribuído aí para o setor. E a gente tem acompanhado a evolução da SOMP, todas as soluções que tem trazido para o mercado. E com essa contribuição do Adriano, a gente finalizou o bloco 1, e a gente começa agora o bloco 2, que fala sobre as oportunidades e adaptações aí do mercado, né? E a primeira pergunta é direcionada para o seu Pedro Lopes, né? A gente aqui enumerou alguns desafios que o setor vem enfrentando, né? Ou vai enfrentar nos próximos anos, mas dentro desses contexto desafiador, sempre tem alguma oportunidade que a gente pode estar desenvolvendo, né? Para se diferenciar no mercado. Diante disso, seu Pedro, onde você enxerga as maiores oportunidades para os diferentes players que atuam na cadeia logística, seja embarcador, transportador, operador logístico, etc., para os próximos anos? Primeiro, uma integração de propósito. O que significa isso aí? Não é só contratar o frete, não é só buscar uma empresa para transportar o frete. É saber como é que ela, no momento em que vai ser contratado, pode cumprir com isso. Primeiro, a qualificação do seu motorista. Primeiro, o conhecimento pleno da lei de jornada, para que depois não venha acarretar numa sobrecarga lá na frente, em função, muitas vezes, da saída do horário daquele que ele está trabalhando. Quando é que ele vai ficar e quando é que ele vai parar? Eu volto outra vez à questão dos pontos de apoio. Ali você pode perfeitamente fazer um trabalho que eles possam, no momento de descanso deles, acompanhar o que é a evolução do mercado, de tudo que está acontecendo. Ele tem também essa questão de lazer, hora de lazer. Não é ele ficar dentro da cabine do caminhão ouvindo rádio, senão já passou do tempo. Os pontos de parada de descanso hoje dão toda a condição para que eles possam ali conhecer o que está acontecendo, não só na questão do que representa o trabalho que ele está executando, mas como é o seu caminhão, como é o que ele tem na mão, como é que funciona todo o mecanismo do caminhão. Isso vão vários segmentos do nosso transporte hoje, muitas vezes desassiste, não atende, não entende. Só se preocupa com a contratação do melhor valor de frete, não é isso. Essa é a melhor, é a grande diferença que tem em você buscar em empresas qualificadas que dão segurança ao seu motorista, dão segurança à sua empresa, tem assistência, eu falo também do seguro, aí entra o seguro, mas não é a questão assistencial do seguro acima para cobrir aquilo que é risco na estrada, é saber o que ele tem de responsabilidade em estando segurado. Ele conhece a pólice, ele conhece o que significa, ele tem conhecimento do que é que está levando e por quê. Eu tenho seguro, então estou garantido. Mas os riscos que ele pode trazer, e muitas vezes há questão de discussão com relação ao cumprimento daquele que está dentro da pólice de seguro. Então, todo esse perfil, todo esse trabalho, eu volto a falar no SESC Senat. Procurem conhecer, procurem buscar no SESC Senat, ele tem específicas áreas para fazer esta orientação de qualificação e preparação do seu profissional. Muda o sistema a cada momento, são veículos hoje, não são do tempo antigo, não é mais caixa seca do tempo que ainda eu comecei trabalhando no transporte. O que é caixa seca? Hoje não, ele movimenta aquilo com a naturalidade, porque a tecnologia é muito avançada. E é isso também que ele precisa no momento que recebe um veículo qualificado dentro da tecnologia de momento, ele está preparado daquele que ele vai colocar na estrada sob sua responsabilidade. Então, tudo isso está voltado para orientação, principalmente depois que ele é contratado, depois que ele sai da empresa e vai para a estrada, o proprietário da empresa de transporte ou o dono da carga sabe que está na mão de uma pessoa que vai levar o seu interesse para a estrada, é onde da chegada da saída dele da empresa. Dali, da porteira para fora da empresa, a responsabilidade é da qualificação do motorista, dependendo do que ele recebeu também de atendimento. É o que eu vejo na nossa parte, a dificuldade maior que a gente tem enfrentado. Em locais de trânsito, mais estrada, mal sinalizadas, tudo aquele policiamento extensivo, não há por parte deles também um conhecimento das regras, daquilo que ele tem que cumprir e os riscos que ele tem também disso aí. O Rafael, o seu Pedro falou em tecnologias, né? E você, na sua primeira participação, também falou sobre a questão de um dos pontos que
que é um desafio a questão de mentalidade, de mindset, mudança tecnológica. Como é que você enxerga aí a tecnologia como uma oportunidade para ganho de eficiência operacional e na melhoria da gestão de processo das operações logísticas, né? E se você teria algum case para compartilhar das empresas que você atua, que utilizou tecnologia e trouxe um ganho aí de performance na gestão logística, né? Muito bom. Bom, aqui no Brasil, o transporte rodoviário de carga, a gente sabe que ele tem um custo intrínseco na ordem de 25% a 30%, que eu chamo de custo de improdutividade, tá? Essa improdutividade, ela é causada pela burocracia, pela falta de infraestrutura, pelo simples fato de que 15% das rodovias pavimentadas no Brasil, elas transportam mais do que os 50% do nosso PIB. Então, a gente tem 85% que fica muito ocioso, e isso daí ele dificulta muito o casamento de cargas. Então, obviamente, a gente tem um fluxo de demandas muito maior, por exemplo, da região sudeste para a região norte, para a região nordeste, do que no sentido inverso. Então, o fato do Brasil ser um país continental e ter uma concentração de renda, né, principalmente na região sul e sudeste, isso dificulta muito o casamento de cargas, né, principalmente para as empresas que elas têm uma atuação a nível mais abrangente, né, a nível nacional. Então, é claro que é utópico a gente falar que conseguimos zerar esses 30% de custo, né, da improdutividade. Mas se dentro desses 30% a gente consegue otimizar 15%, 20%, eu estou falando de uma redução entre 4,5% e 6% do custo operacional. E uma empresa hoje, né, que está no lucro real e ela consegue efetivamente reduzir, nesse caso aí, 6% do seu custo operacional, eu estou falando de um incremento no lucro líquido dessa empresa de 4%. 4%, muitas vezes, para uma transportadora, eu estou falando em simplesmente dobrar o lucro dessa transportadora, tendo em vista, né, que as transportadoras hoje no Brasil, elas têm uma média, tá, do resultado delas é algo muito próximo aí a 4%. Então, assim, a adesão de tecnologias, ela vem justamente para reduzir esse custo, né? E um case, né, que eu posso citar, que foi feito em conjunto com a Matrix Cargo e a Cargolift, é justamente essa otimização das demandas, né? Então, você pensa uma grande transportadora que recebe 1.000 demandas por dia. Para atender essas 1.000 demandas, ela pode contar aí com 2.500, 3.000 equipamentos. Então, como é que você faz o match, né, esse casamento das demandas, considerando a geolocalização, a agenda dessas ferramentas que você tem disponível? Como é que você resolve esse problema aí de uma forma que você tenha a melhor relação custo-benefício, reduzindo o deslocamento vazio, aumentando a capacidade, né, de carga, que esse é um outro grande problema no Brasil, né? A gente tem veículos que são subutilizados. Você tem uma carreta, muitas vezes, que está sendo utilizada, mas ela está transportando uma carga que poderia estar sendo transportada num veículo de menor porte, né? Então, através de inteligência artificial, aqui na Cargolift, a gente conseguiu resolver esses problemas mais complexos, né? Trazendo hoje um ganho que dá na ordem de 4,5%. A gente, em algumas operações, a gente conseguiu reduzir o nosso custo operacional fazendo isso. E, obviamente, né, tendo um nível de acurácia muito maior, porque quando você coloca isso na mão de vários operadores, primeiro que eles não se conversam, né? Um cara está lá na região sul, o outro está na região sudeste, cada um olha o seu nicho, olha para a sua carteira de motoristas, sejam eles da frota própria da empresa, sejam eles agregados, e a inteligência artificial ela consegue ter essa visão do todo e resolver com um nível, né, hoje, por exemplo, tem algumas operações que antes a Cargolift ela levava 8 horas para fazer a programação e que hoje a inteligência artificial ela faz em 15 minutos. Então, esse é um grande case, né, de sucesso, e a Matrix Cargo hoje ela é uma empresa que digitalizou todo o processo, né, desde a originação de uma demanda
seja do embarcador, seja de um transportador, até a comprovação daquela demanda foi entregue onde ela deveria ser entregue, né? Então, a gente tem tudo isso dentro de uma única plataforma e tendo toda a visão aí do processo, né? Sendo uma plataforma que a gente chama aí end-to-end para, né, os operadores logísticos aí digitais. Fantástico, e eu conheço a plataforma da Matrix Cargo e realmente tem uma estrutura diferenciada para fazer toda essa gestão de match entre o caminhão e o frete, né? Digamos assim, né? E o embarque. Bom, Adriano, passando aí para a palavra para você, né? A gente pensando aí nas oportunidades, e aí trazendo aqui a visão do seguro, como que o seguro de carga ele pode, além da proteção básica, e se tornar uma ferramenta estratégica para a gestão de risco e crescimento das transportadoras. E se puder destacar quais são as soluções inovadoras que a SOMP tem pensado aí para o transportador. Uma boa pergunta, né? Aproveitar esse gancho do Rafael, conheci também a Matrix também, muito interessante, né? A gente fez até uma conversa para entender as nossas ferramentas, né? A SOMP também, aproveitando esse gancho, a gente também está adotando a inteligência artificial. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, no nosso processo de subscrição, do que cai na mesa de subscrição, em torno de 90% já está sendo feito todo o processo de precificação pela inteligência artificial, né? Então, além da inteligência artificial, daí a gente tem usado também bastante os robôs, né, os famosos RPAs, para dar um dinamismo maior, né, e melhor no nosso dia a dia, tirar aqueles trabalhos repetitivos, né? E aí qual que é o foco, né? E o nosso foco é um pouco diferente. A gente quer tirar os trabalhos repetitivos, aquilo que é mais simples de ser feito, para o subscritor e os analistas sêniores, né, para eles terem mais oportunidade de estarem mais próximos dos negócios dos nossos clientes, né? Então, a ideia é essa, né? Para a gente, como eu falei já no bloco anterior, a gente está acompanhando essas tendências e estar se adaptando rapidamente a isso. Falando em inovação, a Sompo hoje ela tem uma central própria de monitoramento. Então, isso foi criado já há alguns anos, né, e tem evoluído a cada ano. Em 2023, a gente fez uma ampliação bem grande, né? Então, a gente tem uma base aqui para mais de 40 operadores, mais de 40, não, desculpa, eram 40, a gente ampliou para 80. Então, a gente dobrou a quantidade de operadores. Então, dentro da nossa central também, a gente já está trabalhando a questão da inteligência artificial, para a gente poder fazer mais auditorias nos processos, né, para que ele seja mais eficiente. Então, isso é uma das coisas que a gente tem trabalhado. Isso, acho que a única seguradora que tem isso no mercado. Então, como foi falado, não é só seguro, né? Então, a gente traz uma responsabilidade para dentro de casa que não é nossa, né? Mas a gente entende que isso vai agregar bastante, tem agregado bastante para os nossos clientes. Temos pensado também em soluções também para o acidente, né? Então, o roubo hoje, quando a gente fala de uma central de monitoramento, todas as tecnologias que estão disponíveis, ele hoje está um pouco mais controlado, ainda não está resolvido, né? Então, todos nós sabemos aí das dificuldades que a gente tem hoje no nosso país, principalmente, de criminalidade, mas a nossa grande dor que a gente enxerga hoje no setor logístico são os acidentes, né? Então, quantidade imensa, vidas perdidas, né? Então, por todas essas dificuldades que a gente já falou, uma boa parte dos transportes são feitos via rodoviário, naquela extensão territorial que a gente tem. Então, a gente tem buscado também parcerias estratégicas para auxiliar os nossos clientes, né? Então, uma grande novidade aí é uma parceria que a gente fechou com a Onisis, que é uma empresa aí do grupo Enestec, que tem um foco aí importante na prevenção de acidentes. Então, a gente já está disponibilizando isso para os nossos corretores, para os nossos clientes. A Stark aí foi uma das primeiras aí a aderirem a esse programa, e enxergou um valor... Foi a primeira, Adriano, do Brasil, foi a primeira do Brasil, né? A gente tem uma honra disso. Então, como a gente fala, né, o foco não é só a questão da redução do sinistro, não é isso, né? O foco principal é a redução dos acidentes e a preservação das vidas, né? Em consequência disso, obviamente, a gente vai ter ali a redução dos sinistros de carga, né? Então, uma série de coisas. Mas a ferramenta também, o Bruno conheceu bem, ela foca também na redução dos custos, né? Então, consumo de pneu, consumo de combustível, uma série de coisas que está ligado diretamente
a todo o dia a dia aí do setor logístico, né? Então, essa é a mais recente, né? Como eu já mencionei também no bloco anterior, a gente tem algumas outras parcerias para disponibilizar ferramentas e toda a parte de rastreadores, iscas, temos hubs de iscas no Brasil todo, quando algum cliente precisa de uma necessidade urgente, né? Então, a gente tem aquelas situações, tem um limite na pólice de 2 milhões, o cliente, por algum motivo, precisa liberar uma carga com 5 milhões, então a gente tem como entregar ali uma isca ou um aluguel de uma carreta blindada. Então, a gente tem algumas coisas que, como eu falei, vão além do seguro, né? Para ajudar aí nessa parte do setor logístico. Perfeito, Adriano. A gente acompanha essas evoluções que tiveram aí nessas novas soluções que a Sompo tem trazido para o mercado. A gente tem utilizado algumas delas aqui para ofertar para os nossos clientes, né? E indo agora para o último bloco, que é falando sobre colaboração e o futuro. Esse último bloco ele vai ter uma característica diferente, porque a gente sabe que às vezes a gente está conversando com muitas pessoas gostariam de ter uma dica de uma outro empreendedor ou de uma outra pessoa que já trilhou um caminho de sucesso e que tem muito conhecimento, né? E aqui a gente vai trazer umas pílulas de conhecimento para poder ser compartilhado com com o público que está assistindo, que pode ser uma transportadora de pequeno e médio porte, pode ser, às vezes, um colaborador de uma transportadora ou de um embarcador, e que isso, às vezes, pode destravar um conhecimento para ajudá-los lá no dia a dia. Começando por você, Rafael, que você está à frente aí de uma grande transportadora, está à frente de uma empresa de tecnologia, né, trazendo soluções diferenciadas aí para o mercado. Se você pudesse dar um conselho a um transportador que busca se diferenciar aí nos próximos anos, qual seria esse conselho? Olha, não tema as mudanças e invista em tecnologia. Tecnologia é um investimento, não é uma despesa, não é um custo. E se qualquer transportador que tiver aderente a isso e souber fazer isso de uma forma eficaz, ele vai conseguir aí navegar bem pelo mercado, né? O Brasil, ele é um país que obviamente tem muitos problemas, muitas dificuldades, mas eu tenho certeza que é um dos poucos países que oferecem tantas oportunidades quanto a que nós temos aqui. Então, quem souber, né, trilhar bem esse caminho aí vai conseguir colher bons frutos, com certeza. Ótima dica, ótima dica. E, Adriano, qual que é a principal mensagem que você gostaria de deixar aí para os transportadores e principalmente para os corretores e profissionais que atuam no mercado segurador em relação ao futuro da logística, né? E você tem um desafio aí, de repente, deixar 2 mensagens, porque você tem o papel aí de sempre apoiar e ajudar os corretores, mas também as transportadoras, puder mandar uma mensagem para cada um, acho que seria oportuno. Então, vamos lá. Minha principal mensagem aqui, acho que é para que não tenham medo do novo, né? Como foi mencionado bastante aqui, a questão da inteligência artificial, novas tecnologias. A forma que a gente faz o negócio hoje não vai ser a forma que a gente vai fazer amanhã. A evolução está sendo muito rápida. Isso tanto no setor logístico, quanto nós aqui nas seguradoras, corretores, estamos trabalhando uma evolução muito rápida para poder atender isso. Então, não ter medo disso, né? Porque não tem volta mais, né? As empresas, os transportadores, os embarcadores, né, que busquem corretores especializados, corretores especialistas que possam ajudar não somente na questão do seguro, de entregar uma apólice com todas as coberturas e todos os limites, mas que de alguma forma possam ser parceiros estratégicos para ajudar, né, em todo esse dia a dia, né, todas as dificuldades, e a seguradora também, né, que seja uma seguradora comprometida, que tenha a questão de serviço no seu DNA. E aí, deixando aqui um pouco de propaganda da Sompo, né, dizer que a Sompo hoje está preparada para isso. Estamos aí com várias frentes tecnológicas, construindo esse futuro tecnológico,
temos um time aqui altamente capacitado, tanto na parte técnica quanto na parte de gerenciamento de riscos, né? Hoje nosso time é o maior time de GR do mercado. Nós temos um time de sinistros aqui altamente capacitado para poder fazer esse trabalho, como foi mencionado pelo seu Pedro, né? Não é só atender o sinistro ali na hora e acabou, né? Mas sim continuar acompanhando a empresa, entendendo a causa raiz para ajudar a mitigar esse risco, né? Para que não ocorra novos casos. Então, esse é o papel de uma seguradora de ponta, né? Então, dizer também que a Sompo está preparada para isso, está preparada para esse futuro, e conte conosco aí, né? Os transportadores, embarcadores, os corretores, estou à disposição. Caso tenha alguma dúvida aí, após esse debate aqui, né? Então, meus contatos aí o Bruno tem. Então, todos podem entrar em contato aí, tirar suas dúvidas, que vai ser um prazer. Bom, chegamos ao fim desse painel riquíssimo de informação. Gostaria de agradecer imensamente aos nossos convidados, seu Pedro Lopes, Rafael Mansur, Adriano Ionamini. Vocês contribuíram aqui com conteúdo e com informações relevantes que, com certeza, vão apoiar e ajudar as decisões das transportadoras e embarcadores, olhando para os horizontes 2025, 2026, identificando aí os desafios e as oportunidades na cadeia logística. Para quem acompanhou, esperamos que esse painel tenha fornecido insights valiosos e práticos para você no seu dia a dia. Stark Experience foi pensado exatamente para isso, né, para conectar, informar e capacitar os profissionais que atuam no segmento logístico, para que cresçam e tragam maior segurança e eficiência nas suas operações. Não esqueçam de conferir a programação completa do Stark Experience, ainda temos muito conteúdo relevante para compartilhar. Muito obrigado a todos pela sua atenção e participação. Nos vemos nos próximos painéis do Stark Experience.